Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença que acompanha a gente pelo canal do YouTube ou pelo canal do Spotify. E hoje um tema muito importante, vamos falar sobre personal trainer. Você sabia que tivemos um aumento de 122% na procura de personal pós-pandemia? E as pessoas estão cada vez mais se exercitando em casa. Teve aumento de mais de 100% das pessoas praticando exercício físico. Isso fonte da Google. E hoje eu tenho Priscila Bercock, que vai falar desse mundo de personal, mundo de finanças e como você se preparar para ter a sua própria empresa. Que honra, Renato. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando para a Natação Criativa, né, para toda a audiência, sobre esse tema, né, do empreendedorismo como personal trainer. E mais uma parceria nossa com o Compartilha Cast. Priscila tem um podcast dela e ela também tem o canal sobre finanças. Eu queria saber como você chegou nesse mundo de finanças aí, mais de 20 anos aí. Pois é, curioso, Renato. Vou contar rapidinho aqui, de forma resumida, a minha história. Mas, basicamente, eu iniciei na área de vendas, no mundo corporativo, há mais ou menos uns 23 anos atrás, né? E sempre atuei na área de vendas e marketing. Então, fiz minha carreira toda, entrando lá como especialista de vendas, saí como diretora de vendas e marketing pelas empresas que eu passei no mundo corporativo. E no meio da pandemia, ali no finalzinho da pandemia, eu tomei a decisão, né, de fazer uma transição de carreira. Então, já tinha alguns clientes, já estava atendendo alguns clientes, dando consultoria empresarial. E aí, comecei a atender, né, alguns clientes e fiz essa transição, né? E aí, a educação financeira, ela entrou na minha vida antes disso, obviamente, né, quando eu estava por comprar a minha casa, né, minha casa própria, e eu e meu marido sempre tivemos aquele perfil poupador, né, e aí no momento em que a gente ia dar o sinal para comprar a casa, a gente sempre ficava atrás do preço, da valorização de mercado mesmo. E aí, foi quando eu entendi que eu estava fazendo alguma coisa errada com o meu dinheiro, né? E aí, foi quando eu comecei a mergulhar nos estudos. Então, a educação financeira foi muito importante também nesse processo da transição de carreira, que é o que a gente vai falar aqui. Você realizou a sua transição de carreira em 2021 e tem muita gente aí do outro lado querendo fazer essa transição. Exatamente. E o personal, ele tem muito receio de fazer essa transição e ele fica, vou ficar na academia, vou ficar aqui no clube, trabalho com personal outro período, e ele não faz nenhum e nem outro. Então, esse receio de você sair do CLT e virar empreendedor, como que ele consegue fazer isso? Que dicas você dá para o pessoal aí de casa? Olha, a primeira dica que eu posso dar, assim, que para mim foi uma coisa bem importante, quando eu dei o passo na minha transição. Como empreendedor, a gente tem que considerar alguns pontos, né? E quando a gente parte para o mundo dos investimentos, nós temos que fazer aquela análise do perfil de investidor, basicamente, né? Então, é analisar o seu perfil, se é mais conservador, moderado ou arrojado. E no caso do empreendedorismo, não é diferente. Então, quando a gente está por decidir, né, tomar essa decisão de empreender, fazer uma transição, saindo do seletista, que é uma situação estável, para ir empreender, né, é importante a gente fazer algumas perguntas primeiro, né, para nós mesmos. Então, para a gente poder entender a nossa maturidade com relação a esse tema. Então, perguntas do tipo: estou disposto a correr mais risco? Estou disposto a não ter um salário estável todo mês caindo na minha conta? Estou disposto a ter que fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida, mas que eu vou ter que aprender, vou ter que fazer, mesmo não gostando. Então, são perguntas importantes nesse momento de decidir a transição, para que esse empreendedor entenda se ele está no momento certo de empreender. A partir do momento que ele entendeu, estou no momento certo, estou maduro, estou certo da minha decisão, tem que fazer um planejamento financeiro, né? Então, aí, qual que é o caminho, né? Enquanto seletista ainda, começar a trilhar essa jornada de planejamento financeiro. E aí, sim, fazer uma reserva, né? Aquela famosa reserva de emergência, né? Então, todo empreendedor, minimamente, ele tem que ter ali 12 meses do seu custo de vida acumulados para garantir o início, né, do seu negócio, quando ele faz essa transição de carreira. Então, esse é o primeiro passo, que eu diria assim, é o grande desafio, né, de entender esse momento do empreendedorismo na vida. Então, vamos lá. Ele tomou essa decisão. Eu tô maduro, eu vou virar empreendedor. Como ele consegue dar vida para essa empresa? O que ele tem que se preocupar, alencar ali? O que ele faz? Então, a partir do planejamento financeiro, né, estruturou essa parte. A primeira etapa, quando a gente fala em abrir uma empresa, abrir um negócio, a gente não pode deixar de pensar no nome, né? O nome da empresa ou a marca que você vai criar. Seja o nome do profissional que vai atuar, que vai colocar o nome na instituição, ou mesmo um nome próprio que ele vai criar. E aí, qual que é a etapa? Ele precisa
entender se esse nome está disponível no mercado, né? Então, ele vai ter que consultar o INPI lá, confirmar se esse nome está disponível, para ele poder registrar essa marca. Por que é tão importante, Renato, registrar a marca? Tá? Porque quando a gente não registra, se a gente já está começando um negócio, a gente tem que começar pensando grande, que esse negócio vai crescer. Então, se você não registra a sua marca, muito provavelmente lá na frente, você corre um grande risco do quê? De alguém observar isso, registrar a sua marca e aí você perde os direitos da sua marca. Você vai correr o risco de alguém ir lá, bater na sua porta e falar assim, ó, eu vou te processar por uso indevido de marca. Ou vou te cobrar royalty, né? E vai te exigir, vai te dar um prazo para você retirar essa marca de circulação. Então, imagina só, você dono, criou a sua empresa, a sua marca, e aí você tem que fazer tudo isso porque você negligenciou uma etapa importante do processo. Então, na hora de empreender e na hora de dar o nome da sua empresa, essa é a primeira coisa que eu gosto de direcionar e orientar, né, os mentorados, meus clientes, né? Depois dessa etapa, ele precisa, para materializar a coisa, ele precisa primeiro ter um plano de negócios para entender ali qual que é a demanda que ele vai atender, qual que é o cliente, o tipo de serviço, mas, ao mesmo tempo, ele precisa buscar um contador. Porque esse contador é quem vai ajudar ele a estruturar a parte tributária da empresa. E é ele que vai dizer se o personal trainer está enquadrado num MEI, se ele está enquadrado numa empresa EIRELI, né? Então, é ele que vai orientar nessa parte, que ela é crucial, inclusive, para a precificação do negócio. Tá? Então, se ele deve considerar esse custo mensal ali de contador para assessorar ele nessa parte contábil. Né? E o que é bem importante também para o empreendedor nessa materialização do negócio é ele ter a consciência de que ele precisa, né, a cada dia buscar conhecimento. Né? Ele não vai poder ficar só ali no ambiente de conforto dele, que é o hard skill, né, que é trabalhar como personal trainer, etc. Porque se ele está transformando tudo aquilo numa empresa, ele tem que desenvolver uma visão, né, e uma mentalidade empresarial. Sim, ele tem que ver com o contador como ele vai recolher esse imposto, o INSS, até para aposentadoria, que você vai falar mais para frente sobre isso. Exato. E porque você falou em questão de marca, né? A natação criativa tem a marca registrada. A gente até descobriu uma professora que ela está executando um curso Imersão na Natação Criativa. Olha que legal. Que não é um curso nosso, ela não atende a nossa metodologia, né? Estou até tomando as medidas cabíveis, graças a ter essa proteção de já ter essa marca Direitos no meu autorais. nome. Uhum. Então, ela faz um curso com o nome utilizando a natação criativa e não tem nada a ver com a nossa metodologia. Já entrei em contato, então... Graças a já ter dado esse passo antes, né? Ter se preocupado com essa etapa principal. E a grande dificuldade do personal ali é como precificar. Então, ele chega, ele não sabe quanto ele cobrar, porque geralmente ele estava na academia, quem fazia essa cobrança era a academia. E aí ele começa a olhar para o lado, quanto você cobra, e quer cobrar igual aos outros. Só que o serviço dele não é igual aos outros, mas ele quer cobrar igual. Como começar a fazer essa precificação? Você falou um ponto bem importante, Renato. A grande maioria dos empreendedores, né, não enxergam a precificação como um item estratégico da gestão financeira de uma empresa. Tá? E tem um dado importante que é legal a gente trazer, que o IBGE... numa pesquisa recente, divulgou que 60% das empresas que encerram a sua atividade em até 5 anos, elas encerram por falta de um planejamento, de um plano de negócio e também por falta de gestão financeira. Então, quando a gente fala de preço, você deu o exemplo bem dado aí em relação a como é que o empreendedor começa, né? Que ele vai no vizinho, ele olha a grama do vizinho, vê o preço e vai lá e põe o preço. Esse é o maior erro que os empreendedores cometem, né? Nessa fase. E aí, para não cometer esse erro, é importante, primeiro, olhar para a praça, né, que você quer atuar, que você quer oferecer o seu serviço, definir o tipo de serviço que você vai oferecer. Se vai ser um serviço em loco, se vai ser um serviço em local físico ou se vai ser um serviço remoto, para você poder ter uma visão mais clara de qual preço você vai dar para cada coisa. E aí, em cima dessa visão mais ampla de público, poder aquisitivo, região, você vai trazer essas informações para dentro de casa, também considerando os preços da concorrência, obviamente, porque é um parâmetro externo que você precisa considerar, mas, além disso, você precisa primariamente olhar os seus custos, né? Que é o que a maioria não faz. Então, dentro de uma precificação correta, você precisa considerar custos fixos, mais custos variáveis e mais lucro desejado, para você chegar no seu preço, né? Então, quando a gente fala de custo fixo, Renato, custo fixo
é o Prolabore, da atividade laboral do personal trainer que vai trabalhar nessa empresa dele, né? Ele precisa definir um Prolabore. E aí, uma boa dica que eu posso dar para o pessoal que está assistindo, ouvindo o podcast, é colocar um valor relacionado ao seu custo de vida, tá? Porque o Prolabore, ele não pode ser tão alto do profissional que trabalha na empresa, que é o sócio, né? Ele pode ser o valor ali do seu custo de vida, né? Compatível a isso. E aí, o que você vai fazer de retirada depois de pagar todas as contas, fechar todo o balanço, é o lucro, essencialmente ali, né? E aí você vai decidir quanto desse lucro você vai retirar e quanto você vai deixar no negócio. Mas é importante considerar o Prolabore como um custo fixo, considerar o aluguel, se tiver, considerar o contador, se tiver, a luz, água, telefone, todos esses custos que são fixos, né? Que faça chuva, faça sol, a empresa tem que pagar. E você tem os custos variáveis, que caminham junto com as vendas. Então, aconteceu a venda, você vai ter imposto sobre vendas. Então, é um custo variável, né? Que vai ser de acordo com a sua venda. Outro custo variável comum é o da maquininha do cartão de crédito, né? Que muita gente, às vezes, abre mão de usar, né? Inclusive, faz a opção pelo Pix, mas esquece da facilidade que ela pode trazer para aquele empreendedor, empresário que tem a característica eu empresário, né? Que eu faço tudo, né? E aí eu acho que você pode complementar e até falar bem sobre isso, né? E aí esses custos são os custos variáveis. Então você vai somar custo de maquininha, você vai somar o custo do imposto, vai somar ali um custo de uma campanha, algo que você fez sazonal, e vai somar o lucro desejado que você quer ter no negócio. Então é a margem que você vai colocar em cima de todos esses custos primeiro. E aí você vai chegar no preço. Quando você chegou nesse preço, aí você vai confrontar com o preço que você encontrou no mercado. Fazer um estudo mesmo. Se aquele preço é viável, se ele não é. E se ele for, ou se ele for um pouco mais alto, aí cabe você analisar dentro da sua estratégia de personal training quais valores você vai incluir, né? Para o seu cliente perceber esse valor em relação ao seu serviço. Então, que valores? Que de repente pode ser, como vai ser o seu atendimento? Você vai dar uma bioimpedância para esse cliente? Né, quando você fizer o onboard dele na tua empresa, né, você vai dar um brinde ou você vai prestar um serviço diferenciado, você vai levar os equipamentos até a casa dele. Então, como que você vai criar os diferenciais, né, para impactar na experiência do cliente e gerar o valor e ele fazer com que ele perceba esse valor. Muita coisa interessante que você falou. O custo variável, por exemplo, o deslocamento, o custo do automóvel, que muita gente coloca a manutenção do carro, que muita gente não coloca isso na ponta do lápis. O tempo de deslocamento, que é um tempo perdido desse profissional, deve ser considerado também como vamos dizer, um tempo de ociosidade. De aula, eu coloco como aula de aula. Então, a aula é 1 hora, mas eu tenho meia hora para ir, meia hora para voltar, são 2 horas. Exatamente. Então, são 2 aulas. Tem que considerar. Você coloca a precificação de 2 aulas. Você falou da maquininha, existe até maquininhas sem taxas, né? Que a gente estava conversando aí nos bastidores. Então, hoje em dia, tem infinidades de oportunidades. Você não precisa ficar pagando aquelas taxas mensais. E eu brinco muito que a taxa do cartão de crédito é minha secretária. Então, em vez de ficar cobrando o aluno todo mês ali, não, eu tenho o cartão. E, além disso, eu consigo fazer planos maiores. Como você vai falar mais para frente, em vez de fazer só plano mensal, fazer planos maiores. E aí, sua secretária vai ser aqueles 3% ali do cartão de crédito. Então, dicas importantes para quem está aí do outro lado, para conseguir fazer essa precificação. Eu, por exemplo, atuo em condomínios e meu valor de hora é maior do que dos outros profissionais que estão lá, mas eu agrego muito valor. Eu não entrego só a parte motor, eu faço avaliação emocional, social, cognitiva de todas as crianças. Eu comunico os pais o tempo todo, eu mando filmagem, faço análise, uniforme, atendimento. Então, eu levo mais do que os outros profissionais levam, por isso que eu cobro mais. Então, eu agrego muito mais valor. E esse valor é percebido pelo cliente. É percebido. Né? Então, isso faz total sentido, né? Você perceber essa oportunidade no seu negócio. E lembrando que sempre que for precificar, pessoal, precifiquem olhando para o seu custo. Nunca precifiquem olhando para o vizinho, não. Porque esse é um grande erro e pode levar o seu negócio à ruína. E não tenha medo de apresentar o valor, que a gente fica com receio. E aí você apresenta um valor, aí o cliente fecha e fala, nossa, podia ter pedido mais. Exatamente. E eu já tive alguns que vieram falar, não, tá muito caro, o fulano do lado tá mais barato. Fala, então pode ir no fulano do lado. Dá 2, 3 meses ele acaba retornando. Sim. Então, eles começam a avaliar, senta ali, tá com o professor que ele contratou um pouco mais barato, começa a ver sua aula do lado, ele começa a sentir a diferença ali. Os pais conversam muito entre eles no condomínio. E aí
começa a perceber. E para fazer essa transição, a gente começa com instabilidade, porque ele está acostumado lá no CLT, todo mês ganhar a mesma coisa, ter o 13º, ter as férias, e quando ele chega ali personal, ele não tem isso. Como ele consegue lidar com essas instabilidades de personal? Então, primeira coisa, assim, a gente falou da reserva de emergência, né? Então, uma coisa que é bem importante considerar no ambiente de negócio é ter uma reserva de emergência pessoal, que é essa reserva de 12 meses mínimas aí do custo de vida desse profissional, para ele não avançar no caixa no momento de instabilidade do caixa da empresa. E também a empresa ter um capital de giro. Então, nesse processo de formação de preço, quando eu falo do lucro, né, que vai sobrar, esse empreendedor ele precisa definir parte desse lucro para ficar no negócio, né, para não sair do negócio esse lucro. No entanto, para sair desse ambiente mais instável, né, poder conviver com ele melhor, além dessas duas situações, de você ter o colchão da reserva financeira pessoal e do colchão capital de giro, você também pode criar planos de vendas que geram mais previsibilidade de faturamento para o negócio. Então, num exemplo aqui de personal, a gente pode falar aquele famoso contrato semestral, famoso contrato anual, né, onde você oferece um preço melhor para esse cliente e ele vai fidelizar o pagamento em 6 meses, em 12 meses. Então, isso traz para você uma garantia de recebível, né? Que você ali pelo menos está calçado, né? Você não vai ser impactado se esse aluno não for, né, às aulas. Se ele por algum evento, de repente uma viagem, alguma coisa, ele não for às aulas, ele vai continuar pagando ali a mensalidade que você passou no cartão, que é a secretária, como você bem falou, que ajuda muito nessa hora, né? E, por exemplo, se pega numa época ali de férias, alguma coisa, você também, pelo menos você sabe que você vai ter aquele dinheiro, né? Que o profissional sempre fala, eu trabalho 12 meses, mas eu só ganho 8, só ganho 10. Então, você sabe que durante um ano você vai estar ganhando aquele dinheiro. E dificilmente uma pessoa vai ligar no cartão de crédito e cancelar. Já naquela compra toda vez no Pix, todo mês, é uma recompra todo mês. Você vai lá, manda pro aluno, o aluno pensa 2 vezes antes de pagar. Então, todo mês ele pensa 2 vezes antes de pagar. E tudo depende também dessa fidelização, né? Desse 1 a 1 que o profissional faz com o cliente, porque isso também ajuda a diminuir bastante qualquer inadimplência, desistência desse aluno, né? Então, o serviço prestado, a experiência do cliente, ela é fundamental aí. E o mercado, ele vem crescendo, então o mercado é muito bom. No Brasil tem 214 milhões de pessoas e a gente tem 100 mil profissionais cadastrados no CREF. Então, é quase 2 mil pessoas para cada personal. Nossa, então, é muita demanda. É uma demanda enorme para quem faz um trabalho bem feito, consegue fazer essa divulgação, o público está aí. Sim. E eu queria saber de você agora, como estabelecer objetivos de longo prazo para esse empreendedor autônomo na área do fitness? Olha, essa é uma boa pergunta, Renato, porque, assim, quando a gente se torna empreendedor, dono de uma empresa, a gente tem que entender qual que é o impacto social que isso gera, né? Então, se eu criei a empresa, né, fiz tudo direitinho, né, tenho lá minha reserva financeira pessoal, tenho capital de giro inicial, comecei meu negócio, ele cresce, eu começo a contratar gente. Então, observa a responsabilidade do empreendedor. Ele precisa ter um colchão financeiro que suporte esse crescimento dessa empresa, né? Do mesmo modo que traga longevidade para esse negócio, tá? E eu costumo dizer que o caixa, ele é rei dentro da empresa, né? Então, eu costumo sempre brincar e fazer aquela analogia, né? O comercial, vendas é coração, marketing é pulmão, e o caixa é a espinha dorsal. Então, o caixa ele precisa ser, sim, preservado pelo empreendedor. Então, existem muitos empreendedores que no início da jornada acabam errando, né? E tirando todo o lucro da empresa. Tá? Qual que é a minha recomendação? Começou o negócio? Primeiros 2 anos, não tira o lucro da empresa. Deixa lá, constrói o seu caixa. Porque esse caixa vai trazer solidez para essa empresa. Vai fazer com que essa empresa possa ter longevidade, possa contratar. É o caixa que vai dizer se você pode contratar, se você pode expandir ou se você tem que reduzir sua operação, né? É o olho no caixa. Então, o empreendedor precisa desenvolver essa habilidade. Então, a educação financeira básica, essa que a gente aprende e aplica em casa na hora de montar a reserva de emergência, nossos investimentos, é a mesma que a gente vai aplicar de sustentabilidade dentro do negócio, né? Só muda o nome. Então, reserva de emergência é pessoal e o capital de giro é da empresa. Então, quanto mais capital, mais força você tem e mais blindado anticrise a sua empresa está. Então, esse é um processo que tem que ser muito, assim, valorizado pelo empreendedor. Quando ele percebe isso, essa é a grande chave.
para longevidade, como você falou. E até aproveitar oportunidades. Às vezes Sim. você acha um produto bom, um desconto bom, aí você vai ver, mas eu não tenho caixa para poder comprar esse produto. E trazer inovações para o negócio, né? Trazer tecnologia, inovar a forma de atendimento, né? Instalações, investir mais no pessoal, né? Na qualidade ali da experiência do cliente, trazer treinamento para a equipe. Então, e é todo esse impacto que você gera quando você tem uma empresa bem estruturada. Você falou muito do capital de giro e da reserva de emergência, mas algumas vezes esse empreendedor ele começa a juntar os dois caixas, né? Que é o pessoal Exatamente. e o da empresa. E quanto por cento você acha que ele tem que fazer agora? Você guardar desse lucro? É 100%? 30%? Então, desse lucro, eu diria que ele deveria pelo menos deixar até uns 70% na empresa. Pelo menos nesses 2 anos iniciais, né? Depois ele pode até fazer retiradas maiores, né? Mas ele tem que ter a premissa de que o lucro é o dinheiro que a empresa gera e que esse dinheiro é da empresa, não é dele. Ele não pode se apossar desse dinheiro, né? Ele é o dono, proprietário, empreendedor, né? O administrador da empresa, né? E eu costumo dizer, quem sabe administrar pouco, desde o início do seu negócio, vai aprender a administrar muito, e quem administra muito, administra mais. Então, é muito relevante cuidar do caixa direitinho para que a sua empresa consiga construir essa solidez, né? E longevidade para o crescimento, obviamente, dessa empresa. Ou até mesmo você conseguir, de repente, trazer parceiros, né? Investidores no futuro. Quem sabe a empresa pode abrir aí capital e tudo mais, né? Então, tem que pensar grande. O empreendedor tem que pensar grande. E aí vem uma dificuldade que ele vira personal ou empreendedor, tem muitas áreas que ele vai ter que ter conhecimento que ele não tinha, como marketing, contabilidade. Como ele se manter atualizado, não só na área técnica, mas diversos outros assuntos que ele precisa, marketing digital, por exemplo? Esse é um item bem colocado, Renato. Por quê? Porque os empreendedores, como eu disse no início, né, eles precisam, quando tomam a decisão para empreender, eles precisam desenvolver a mentalidade empresarial. Normalmente, o empreendedor ele começa, né, colocando mais energia onde ele conhece mais. E tá tudo bem, até aí ok. Mas quando ele começa o negócio começa a crescer, ele precisa buscar esse conhecimento adicional, né? Então ele vai precisar realmente acelerar esse processo. E aí eu digo, né, que o conhecimento, ele acelera e antecipa etapas, tá? E se a gente olha para o mundo hoje, né, graças a Deus a gente está aí agraciado, né, com muito conteúdo, né, de valor na internet, muito aprendizado gratuito, que basta esse empreendedor entender o que ele quer aprender, né, para ele buscar mais conhecimento nessa área. E se aquele conhecimento gratuito não funcionou, ou não atendeu a expectativa, ou não chegou até onde ele precisa, ele tem que buscar ajuda, né? Ele precisa buscar um profissional para complementar esse conhecimento, ou ele pode buscar uma consultoria, uma mentoria, né? Hoje existem uma infinidade aí de produtos, né, disponíveis no mercado, pessoas querendo ajudar, né? O que é muito diferente quando a gente olha para 20, 25 anos atrás, né? Que um empresário jamais ia abrir a estratégia dele. Né? Hoje não, hoje você tem empresários dividindo, você tem reuniões de mastermind, né? Então o empreendedor ele tem que estar conectado e antenado a isso, né? A essas tendências para ele poder continuar atualizando o conhecimento dele, sem a necessidade de quê? De ter que ir para uma faculdade de novo, de ter que fazer uma pós-graduação, uma especialização, né? Ele pode acelerar esse processo aprendendo com aqueles que já passaram por esse caminho, já erraram e podem fazer você avançar. E você falou de mentoria, né? Quer mentoria na parte técnica, tem a Natação Criativa. Sim. Tem mentoria na parte de finanças, tem a Priscila. Claro. Quais são os seus canais, Priscila Bercó? Meus canais é Priscila_Bercó, lá no Instagram, facinho de achar. Eu falo bastante de finanças para empreendedores e pessoas físicas, então se você precisa de ajuda, pode me seguir lá, você já vai conseguir ter bastante conteúdo gratuito. E tem lá, claro, os infoprodutos, mentorias que a gente pode conversar. Tem também o Sebrae, que auxilia muito profissional, empreendedor. E eu queria saber como fazer aí um plano de aposentadoria, seguro-saúde, porque agora ele não tem mais aquele CLT, não tem mais aposentadoria garantida. Como ele se preocupar aí a longo prazo? Então, aqui é uma regra que eu gosto de trazer até exemplos de profissionais liberais gerais, tá? Então, a gente trazendo a situação do personal trainer, mas comparando ela com a situação de um médico, por exemplo, tá? O médico hoje, ele tem um bom salário, né? Normalmente ele faz lá os seus plantões, trabalha bastante, ganha muito e esse fluxo que ele tem de pagamento, né, de recebíveis, gera para ele o quê? Uma
linha de crédito grande, normalmente, né? Então, desde linha de crédito automotiva, residencial, imobiliária, etc. E o médico que não tem educação financeira, porque infelizmente no Brasil a gente sofre com isso, tá? Hoje, infelizmente, de cada 10 famílias, pessoal, 8 estão endividadas, então é um dado aí muito agravante. 80% desse número são mulheres, tá? E existem, sim, médicos, por exemplo, que não têm educação financeira. Então, eles vão pegar o quê? Vão usar esse crédito disponível no mercado para comprar a sua casa financiada, para comprar o carro financiado, e um carro caro, não é um carro barato, né? Vai comprar casa de lazer financiada. Então, no fim das contas, tem tudo financiado. Além daquela fatura de cartão de crédito bem gorda, né? De 50 mil reais, né? E isso acontece, isso é uma realidade. Então, quando a gente compara com a situação do profissional liberal geral, se a gente parar para analisar a situação desse médico, que é um profissional liberal, que não tem INSS, né? Se ele não pensa num seguro de vida e se ele também não pensa numa aposentadoria para ele passar a velhice dele com mais tranquilidade, se ele sofrer um acidente de trabalho ou se ele for diagnosticado com uma doença grave que vai impedir ele de trabalhar, o que vai acontecer com esse médico, Renato? Ele vai perder tudo. Tudo aquilo que estava financiado vai embora. Então, ele vai enfrentar um desafio muito grande nesse processo de se recuperar, inclusive de saúde, né? Então, por isso que eu sempre falo, regrinha de bolso, né? Um bom começo tenha um seguro, né? Um seguro de vida que possa te ajudar ali, pelo menos te amparar numa situação dessa, seja de acidente de trabalho ou de diagnóstico de uma doença, algo assim, né? E tenha um planejamento de previdência privada, porque a previdência privada, ela é um excelente produto. Você sabendo escolher bem a previdência privada, ela pode ser um excelente produto para aquela pessoa que não quer aprender sobre investimentos, né? Às vezes a pessoa quer simplificar a vida dela. Eu quero guardar, reservar, mas eu quero ter ali pelo menos o CDI rendendo todo ano. Então, busque uma previdência que pague no mínimo o CDI, que tenha uma boa taxa anual. Não pegue uma previdência que cobra uma taxa operacional alta, porque senão vai impactar no seu planejamento, né? Mas toma esse cuidado, né? Isso é básico para um empreendedor que precisa garantir, porque aí a gente não está falando dele garantir só o futuro e a condição dele, mas é da família também, né? Porque muitas vezes o empreendedor já tem família, já tem filho, né? E a gente tem que pensar nisso. E quando ele entra nessa previdência privada, ele fala, vou ter mais um gasto por mês. E aí tem aquela diferença de gasto e investimento, que tem coisa que não é um gasto, é um investimento. Eu queria que você falasse a diferença disso no profissional. Vou comprar um material para utilizar uma prancha para dar aula. Então, muitas vezes ele encara isso como um gasto. Sim, exato. Isso é um vício mesmo das pessoas entenderem que tudo é gasto, né? E não é. Então, é legal você ter falado, por exemplo, o que é gasto, né? Gasto é o que faça chuva, faça sol, né? A gente tem que pagar todo mês, é gasto. Então, é a luz, é a água, telefone. Isso é um gasto da empresa, né? Vai ser um custo ali que você tem que pagar. Agora, o investimento, ele vai poder ser uma campanha de marketing. O investimento é um uniforme, como você está usando, que é a forma de apresentar a tua empresa para o cliente, identificar a tua presença no condomínio, quando você vai lá, né, visitar os clientes no condomínio, né? Um site, você construir um site é um investimento, porque é a vitrine do seu negócio, né? É como você vai mostrar. Você também ter ali a sua rede social bem posicionada, né? Contratar um serviço de social media é um investimento. Contratar para fazer um vídeo institucional da tua empresa. Então, tudo isso é investimento. Da mesma forma que a educação é investimento. Não pode se observar a educação, a mentoria ou a consultoria como um gasto. Tem que olhar para isso com esse olhar de que isso vai trazer retorno, vai potencializar o crescimento do meu negócio. Então, é bem realmente distinto o que é gasto e o que é o investimento. Da mesma forma que um equipamento que você vai comprar para atuar no seu ramo, é um investimento, você precisa, é necessário, né? Um insumo, de repente, você precisa para poder levar até o cliente, né? Dar o suporte que ele precisa, é um investimento que vai trazer retorno. Então, tudo que traz retorno para a empresa é um investimento. E assim como você falou que a gente tem que ter uma porcentagem
para ter de caixa, a gente também tem que ter uma porcentagem desses ganhos para investimento, né? Sim. Isso dentro do fluxo de caixa, né? Quando a gente faz esse trabalho de fluxo de caixa, dividindo ele lá por custo fixo, custo variável, dentro dos custos variáveis, você deve colocar ali uma linha, prever uma linha de treinamentos, uma linha de investimentos em uniforme, uma linha que vai ser sazonal, de promoções, né? Então, essas linhas têm que existir lá no seu custo variável de empresa para que você tenha isso refletindo no saldo de caixa, né? E que não falte no seu planejamento, para que você possa, de fato, executar essas ações. Não ficar com aquela coisa, poxa, né? Eu não vou colocar dinheiro aqui porque tá bom assim, né? Vou seguir assim. A gente tem que sempre estar oxigenando o negócio, inovando o negócio, investindo para ele crescer. Sim, aí você sempre fala, esse mês eu não tenho, você nunca está se reinvestindo, nunca comprando material, não colocando a sua imagem ali no uniforme. Até uma dica para quem faz uniforme, eu tenho uma loja virtual que confecciona o uniforme. Às vezes tem professor que me liga, eu quero um roupão preto, um roupão azul. Fala, não, por que não faz um roupão colorido, né? Um vermelho, que nem o Compartilha Cast. Você chega no condomínio, todo mundo te enxerga, te vê de longe, então é só propaganda. Exatamente. E a propaganda é a alma do negócio. É a alma do negócio. Quando você falou para mim, né, que quando você chega no condomínio, todo mundo já percebe que é o Renato da natação criativa, porque o seu uniforme tem uma parte rosa, chamativa. Isso realmente faz total sentido, né? Porque as pessoas vão saber que você é da natação criativa, associam você ao nome, né? Já sabe que a tua empresa está lá dentro, né? Então, isso faz total diferença, né? No dia a dia, né? E aí, quando a gente traz, né? Que a gente estava falando nos bastidores, né? Do Elvis Presley, né? Estratégia Elvis Presley. Se ele foi o que foi e marcou como marcou, é por causa da característica visual que ele tinha, né? Hoje até também, além da voz. Ganhei um seguidor aqui no podcast, o frentista, onde eu parei para colocar gasolina. Ele me viu com o uniforme e falou, o que é essa natação criativa? Já está me seguindo nas redes sociais, queria agradecer. Priscila, queria agradecer muito a sua entrevista, agradecer demais, acho que auxiliou muito profissionais aí do outro lado, que está precisando, vou, não vou. Queria que você deixasse mais uma vez suas redes sociais aí, claro, para quem quer te seguir, ir atrás, falar do seu podcast. Sim. Bom, para quem não conhece o podcast Compartilha Cast, estamos aqui sempre em parceria com a Natação Criativa. Então, para quem quer seguir, é só seguir lá no Instagram, @compartilhacast_. Nós temos também o nosso canal no YouTube e também nas plataformas de streaming. Então, pode procurar lá por Compartilha Cast que vocês vão encontrar. As minhas redes sociais são @Priscila_Bercois. E aí, lá você pode me encontrar, seja no direct, nos contatos da bio. Fica tudo mais fácil. Vai encontrar site, vai encontrar tudo. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Renato. E eu já quero te deixar um convite aí para a gente fazer uma próxima entrevista, já falando de finanças pessoais. A gente falou sobre o lado do empreendedorismo, mas não adianta você ter a sua empresa se seu lado pessoal também não está equilibrado. Então, ensinar esse personal que está aí do outro lado como equilibrar seu caixa pessoal. Com certeza. Poxa, super aceito. Venho com o maior prazer para ajudar. Então, eu queria agradecer quem está aí do outro lado. Siga o canal da Natação Criativa, siga o Compartilha Cast. Tem dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e te aguardo para a próxima entrevista. Tchau, tchau. Foi. Até que saiu. Nossa, foi ótimo. Excelente.